Tu és Petrus, et super anque Petram edificabo ecclesia meam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. A Santa Igreja celebra no dia de hoje a festa de São Martinho I, Papa e Mártir. São Martinho I é um dos últimos pontífices que recebeu esta palma, esta coroa, esta graça, que é a graça do martírio. Graça especial pela qual o bom Deus concede a um cristão ser testemunha da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Martinho nasceu em Todi, na Úmbria, portanto na região da Itália, por volta do ano 590. Filho de pais muito devotos, muito cristãos, buscou então seguir o chamado de nosso Senhor, que o chamou para junto de si para a vida eclesiástica, para a vida sacerdotal. Portanto, na sua juventude, ele foi ordenado então diácono e passou então a trabalhar a serviço do Papa São Teodoro I. Como diácono do Papa, ele foi uma pessoa de confiança deste pontífice e recebeu diversas vezes o ministério, a função de ser apocrisário do Papa, ou seja, núncio, representante do Papa em diversas ocasiões. Tendo este santo pontífice falecido por volta do ano 649, o então já sacerdote Martinho foi eleito então para a cátedra, para o trono de São Pedro. Mas naquele período a igreja estava sendo ameaçada por uma heresia que infelizmente teve muito fruto, ou melhor dizendo, perverteu muitas almas no Oriente. Era a então heresia do monotelismo. A heresia monotelista afirmava que em Jesus havia uma única vontade, que era a vontade divina. E nós sabemos pela fé que nosso Senhor, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, há em Jesus uma vontade divina e uma vontade, por razão da união hipostática, da união da natureza divina com a natureza humana, há também em Jesus uma vontade humana. A igreja dos primeiros séculos viveu constantemente essas lutas. Com o passar dos anos surgiam novas invenções, novas mentiras a respeito de Jesus. No século IV, a igreja enfrentou, por exemplo, a heresia do arianismo, que afirmava que Jesus não era Deus, era uma simples criatura. Hoje, porém, na vida de São Martinho, nós vemos que a heresia que se tornou dominante era uma heresia contrária. Jesus é somente Deus. Portanto, a natureza divina tomou em Jesus totalmente a natureza humana. Essa heresia foi defendida, então, pelos patriarcas do Oriente, sobretudo pelo patriarca de Constantinopla. Inclusive, naquele período reinava o imperador Constante II, que também aderiu à mentira, à heresia monotelista. E, para responder a essa heresia, logo que o Papa foi eleito, já naquele mesmo ano de 649, ele convocou um concílio, o Concílio de Latrão, onde os bispos se reuniram e definiram então solenemente a verdade a respeito da natureza de Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, há em Jesus uma vontade, portanto, divina e também uma vontade humana. Mas bastou que o Papa proclamasse essa verdade de modo solene, que o imperador então buscou persegui-lo de todos os modos possíveis. Portanto,
enviou por volta do ano de 652, 653, um dos seus emissários para Roma, com a missão de levar o Papa refém para Constantinopla. Esse homem, então, entrou dissimulado na igreja, junto dos fiéis, participou da Santa Missa, e no momento em que ele ia receber a Sagrada Comunhão, puxou um punhal, na intenção de matar o Papa. Mas aconteceu que naquele exato momento em que ele receberia a Sagrada Eucaristia, ele ficou então instantaneamente cego e não conseguiu realizar aquele seu plano sacrílego. Mas o mesmo imperador enviou também pouco depois um outro emissário que conseguiu então essa tarefa de prender o Papa e levá-lo para Constantinopla. Nessa cidade, o Papa foi então exposto a toda espécie de zombarias. Foi então julgado por um Senado que sequer aceitou ouvi-lo, sequer aceitou escutar a sua defesa. Foi então condenado e buscaram então forçar que o Papa assinasse uma declaração herética defendendo a heresia monotelista. O Papa se recusou. Por conta dessa sua recusa, ele foi então apresentado diante de uma igreja já totalmente tomada também pela heresia monotelista, e ele, que estava já doente, foi então zombado por todos os fiéis que estavam ali presentes. Mas ainda assim permaneceu firme na fé e não assinou o credo herético. Vendo o imperador Constante essa fortaleza do Papa, viu que nada poderia fazer contra ele e buscou então exilá-lo, mandar o Papa que ficasse numa ilha afastada no Quersoneso, portanto ali na região da Crimeia. Nesta ilha o Papa sofreu também inúmeros maltratos, fomes, privações, e morreu então 2 anos depois desse seu exílio, portanto, participando do sofrimento de Nosso Senhor em razão desse período prolongado de sofrimentos. Ou seja, esse exílio foi para o Santo Padre, então, um martírio. Mas a pergunta que todos nós devemos fazer ao analisar a vida de São Martinho é: o que é que ela traz para nós no dia de hoje? De toda essa história que nós acabamos de escutar, a grande verdade é que ser cristão, proclamar a verdade de Cristo, traz inconvenientes, traz incompreensões. Muitas pessoas não nos compreendem, não aceitam a nossa fé e, sobretudo, rejeitam a firmeza com a qual nós devemos proclamar a fé. E nós devemos, então, estar dispostos a sofrer por amor de Jesus. Jesus, que tanto sofreu por nós, quer também que cada cristão participe dos seus sofrimentos. Quer também que cada cristão valorosamente, corajosamente, proclame a verdade da fé, custe o que custar. Custe isso a nossa fama, o nosso conforto, a nossa posição social. O cristão tem que proclamar a verdade de Cristo. Portanto, devemos também lançar para longe de nós todo o respeito humano. O cristão não pode ter vergonha do fato de que está certo. Não podemos ter vergonha do fato de estarmos na religião revelada pelo próprio Deus. Não podemos ter vergonha do fato de que nós somos católicos e de que pertencemos à Santa Igreja fundada pelo próprio Jesus. Não, pelo contrário, nós devemos proclamar a nossa fé, o nosso amor à Igreja, até as últimas consequências, mesmo que seja necessário derramar o nosso sangue pela defesa da fé. Peçamos então no dia de hoje a nosso Senhor, peçamos também a São Martinho essa graça, a graça de sermos corajosos, defensores da fé que por graça de Deus recebemos no nosso santo batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.